Fala galera! Nessa aula vou dar continuidade aos parâmetros de posição. Já vimos anteriormente mediana e moda, agora iremos falar sobre média. Veremos nessa aula 4 tipos de média: média aritmética, média dos quadrados, média quadrática e média ponderada. Ao longo da aula serão apresentados vários exemplos e também estou deixando lista de exercícios com gabarito comentado na descrição desse vídeo. Vamos lá! A média aritmética é a soma de cada medida dividido pelo número de medidas. Eu posso também escrever essa equação através de um somatório. Veja, o n é uma constante e eu coloquei para fora, utilizando a primeira propriedade dos somatórios. Observe que x1 vai até xn. Então, vai ficar somatório de xi com i iniciando em 1 e indo até n. Nesse exemplo, queremos calcular a média aritmética. Vamos usar a equação do somatório. Primeira coisa, vamos contar o número de medidas e descobrir o valor de n. Temos 9 medidas, logo, n igual a 9. Em seguida, vou expandir o somatório até x9 e substituir os valores. Fazendo a soma, vai dar 61. 61 dividido por 9 vai dar aproximadamente 6,78. Acabamos de ver a equação da média aritmética. Agora, vamos fazer um pouco diferente. Cada medida está elevada ao quadrado. Na forma de somatório, eu vou precisar colocar o xi elevado ao quadrado para balancear. Esse já vai ser um novo tipo de média, chamado de média dos quadrados. Observe que quando as medidas são elevadas ao quadrado, cancela-se o sinal negativo das medidas. Veja no exemplo. Peguei o exemplo 1 e dessa vez vamos calcular a média dos quadrados. Vamos iniciar pela notação de somatório. Temos 9 medidas, então n igual a 9. Expandindo o somatório de 1 a 9, temos. Agora, vamos substituir os valores na equação. Elevando as medidas ao quadrado e somando, temos 433. 433 por 9 dá 48,11. Então, a média quadrática é 48,11. Ok. Nós vimos a média aritmética e média dos quadrados. E se eu inventar de tirar a raiz da média dos quadrados? Que tipo de média vai ser essa? Essa vai ser a média quadrática, ou também chamada de valor eficaz. Ela é abreviada por XRMS. RMS significa Root Mean Square, que significa raiz média quadrática. Na engenharia, a média quadrática é bastante utilizada para o cálculo de circuitos. Fique esperto! Vamos para um exemplo. Com os dados do exemplo 1, vamos calcular a média quadrática. Primeiro, vamos escrever a equação na forma de somatório. Temos 9 medidas, logo n igual a 9. Veja, coloquei o somatório elevado ao meio. É apenas uma outra forma de escrever raiz quadrada. Vamos expandir o somatório, iniciando em 1 e indo até 9. Agora, vamos inserir os valores das medidas na equação. Elevando os números ao quadrado e somando, encontramos 433. Por fim, vamos dividir 433 por 9 e tirar a raiz. Iremos encontrar aproximadamente 6,94. Na média ponderada, cada medida possui um peso específico. Veja, a medida x1 tem peso P1, a medida x2 tem peso P2 e assim por diante. Como se calcula a média ponderada? A média ponderada é calculada a partir da soma do produto dos pesos e suas respectivas medidas, ou seja, P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 e assim por diante, dividido pela soma de todos os pesos. É possível reescrever essa equação em notação de somatório. O numerador, como temos P1 vezes x1 mais a soma dos outros termos, pode ser reescrito como somatório de Pi vezes xi, onde i vai de 1 até n. No denominador, temos a soma dos pesos. Então, podemos reescrever somatório de Pi com i indo de 1 até n. Aqui temos as notas de um estudante e os pesos de cada nota. Primeira coisa, através da tabela, foi dados os valores das medidas e dos pesos. Vamos calcular a média ponderada através da equação do somatório. Temos 4 notas e 4 pesos. I está indo então de 1 até 4. Logo, i igual a 1 e n igual a 4.
Vou expandir os somatórios começando em 1 e indo até 4. Agora, vou substituir os valores e fazer a conta. Vai dar aproximadamente 6,89. E agora temos um bônus. Vou te ensinar a calcular a média ponderada aproximada através de um histograma. Dado um histograma, cada intervalo de classe tem um ponto médio associado a uma frequência correspondente, denominado por x1, x2 e assim por diante. Nós iremos calcular a média ponderada assim. Podemos escrever a equação acima com somatório dessa forma. Vamos lá. Através do gráfico, no eixo x, temos 7 intervalos de classe. Vale lembrar que o último intervalo é um intervalo para fins estéticos, então eu não vou considerar ele na hora das contas. Então, temos 6 intervalos de classe, logo, m igual a 6. Cada um desses intervalos possui uma frequência. No intervalo de 4 a 5, 5 a 6 e 6 a 7, tem 1 de frequência, então n1, n2 e n3 iguais a 1. No intervalo de 7 a 8, tem 3 de frequência, então n4 igual a 3, e assim por diante. A quantidade de medidas n é a soma das frequências. Fazendo a soma, n é igual a 9. Em seguida, precisamos determinar o ponto médio de cada intervalo. No intervalo de 4 a 5, o ponto médio é 4,5, logo, x1 igual a 4,5. No intervalo de 5 a 6, o ponto médio será 5,5. E vou fazer isso para todos os outros intervalos. Veja. Vou iniciar o cálculo da média através do somatório. Primeira coisa, vamos colocar os valores de m e n no somatório. Veja que o índice j varia de 1 a 6, então vamos expandir esse somatório até 6. Agora, é só substituir os valores de n e x na equação. Fazendo todas as contas, encontraremos aproximadamente 7,28. Vale lembrar que histogramas e tabelas de frequências só devem ser utilizados para organização ou visualização da distribuição de dados. Sempre que possível, utilize os dados brutos para efetuação de parâmetros estatísticos.